Em 2023, uma das marcas mais icônicas do mercado de bebidas perdeu mais de 4 bilhões de dólares em valor de mercado em menos de 90 dias. O motivo? Uma mudança moderna que prometia conquistar novos públicos, mas que acabou afastando exatamente quem sempre sustentou a empresa. Essa é a história de como uma tentativa de parecer atual destruiu décadas de confiança construída com suor, tradição e identidade. Para entender como uma decisão tão aparentemente inteligente se transformou em um dos maiores desastres de imagem corporativa da década, você precisa voltar comigo ao começo. Porque o erro não começou na reunião onde aprovaram a campanha. Começou muito antes, quando a empresa parou de escutar quem realmente importava. Durante mais de 100 anos, essa marca construiu um império baseado em 3 pilares inabaláveis: autenticidade, tradição e conexão com seu público fiel. Não era a maior do mundo, não era a mais barata, mas era a escolhida, a preferida de quem valorizava raízes, história e um certo orgulho de pertencimento. Enquanto concorrentes brigavam por centavos de desconto, essa empresa vendia muito mais que um produto. Vendia identidade. Vendia a sensação de fazer parte de algo maior, de uma comunidade que compartilhava valores sólidos e atemporais. Mas os tempos estavam mudando. As planilhas da diretoria mostravam algo preocupante. O crescimento tinha desacelerado. Não era queda, era estagnação. E no mundo corporativo, estagnar é quase tão perigoso quanto afundar. Enquanto isso, marcas concorrentes surfavam a onda do digital, conquistavam jovens nas redes sociais, apareciam em todos os lugares com mensagens modernas, inclusivas, disruptivas. A pressão começou a vir de todos os lados. Investidores queriam crescimento. Consultores trazidos de fora sugeriam renovação. Agências de publicidade apresentavam cases de sucesso de empresas que se reinventaram e explodiram em vendas. E foi aí que começou o problema de verdade. Porque a empresa começou a acreditar que seu público tradicional era o motivo da estagnação. Nas reuniões estratégicas, surgiu uma narrativa perigosa. Se queremos crescer, precisamos atrair quem ainda não nos consome. Precisamos ser modernos. Precisamos mostrar que evoluímos. E para fazer isso, precisamos mudar nossa imagem. O que ninguém percebeu naquele momento é que existe uma diferença brutal entre evoluir e abandonar. Entre se adaptar e se transformar em outra coisa completamente diferente. Mas o detalhe mais importante ainda não apareceu. A campanha foi desenvolvida durante meses, com o maior sigilo possível. Agências renomadas foram contratadas. Especialistas em tendências foram consultados. Pesquisas de mercado indicavam que a renovação de imagem poderia abrir portas para demografias completamente novas. Jovens de 18 a 35 anos, urbanos, conectados, dispostos a experimentar marcas que refletissem valores contemporâneos. Era tudo muito bem fundamentado, muito bem apresentado, muito convincente. E então veio o lançamento. A nova campanha foi ao ar com toda a força, influenciadores digitais contratados, presença massiva nas redes sociais, anúncios em horário nobre, patrocínios de eventos modernos e descolados. A mensagem era clara. Essa não é mais a marca dos seus pais. Essa é a marca do futuro. Evoluímos, mudamos, somos diferentes agora. Nas primeiras 48 horas, os números digitais pareciam promissores. Milhões de visualizações, milhares de compartilhamentos, trending topics em várias plataformas. A diretoria comemorou. As agências se parabenizaram. Parecia que tinham acertado em cheio. Mas quando você entender o que aconteceu nos bastidores, tudo muda. Porque enquanto a campanha bombava nas redes sociais, algo muito mais grave estava acontecendo no mundo real. Os consumidores tradicionais, aqueles que compravam o produto religiosamente há décadas, aqueles que representavam mais de 70% da receita real da empresa, começaram a reagir. E a reação foi devastadora. Não foi apenas um desconforto, foi uma sensação de traição. Essas pessoas não viam aquela marca apenas como um produto de consumo. Viam como parte da própria identidade. Era o que seus pais consumiam, o que eles mesmos consumiam em momentos importantes da vida, o que ofereciam para amigos, o que representava seus valores. E de repente, a marca estava dizendo publicamente que tudo aquilo era velho, ultrapassado, coisa do passado. A reação nas redes sociais começou devagar, mas ganhou força exponencial. Vídeos de consumidores destruindo produtos da marca viralizaram aos milhões. Hashtags pedindo boicote alcançaram os trending topics. Grupos organizados de consumidores tradicionais criaram movimentos de protesto. E o pior,
começaram a migrar massivamente para concorrentes que ainda valorizavam a tradição. Em 15 dias, as vendas despencaram 27%. Em 30 dias, 43%. Distribuidores começaram a relatar devoluções em massa. Varejistas reduziram espaço nas prateleiras. Investidores entraram em pânico. O valor das ações começou a despencar de forma incontrolável. A empresa tentou fazer controle de danos. Emitiu comunicados explicando que não estava abandonando ninguém, que a campanha era apenas para mostrar modernidade, mas que continuavam valorizando todos os consumidores. Mas já era tarde demais. Porque quando você mexe na identidade de uma marca que representa identidade para as pessoas, não existe meio termo. Ou você é autêntico, ou você é oportunista. E aos olhos de quem sustentou a empresa por gerações, aquela mudança tinha sido puro oportunismo. Os números finais foram assustadores. Mais de 4 bilhões de dólares em valor de mercado evaporados. Participação de mercado caindo de 42% para 31% em menos de 6 meses. Centenas de funcionários demitidos. Executivos afastados. Processos judiciais de investidores alegando má gestão. E o pior de tudo, uma mancha permanente na reputação que levaria anos para ser recuperada, se é que seria. Mas e os novos consumidores que a campanha prometia atrair? Aqueles jovens modernos e conectados que supostamente abraçariam a nova identidade da marca. A verdade dolorosa é que eles nunca apareceram em números significativos, porque para esse público, a marca não representava nada de especial. Era apenas mais uma tentando surfar tendências, e quando você tenta ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. Enquanto isso, marcas concorrentes que mantiveram suas identidades tradicionais colheram os frutos. Absorveram os consumidores revoltados com braços abertos. Fizeram campanhas sutis destacando seus valores atemporais, sua lealdade aos clientes de sempre, sua recusa em mudar apenas para parecer moderna. E cresceram, muito. A empresa tentou reverter o erro. 6 meses depois do desastre, lançou uma nova campanha pedindo desculpas, voltando às raízes, tentando reconquistar quem tinha perdido. Mas existem danos que não se consertam com publicidade. Confiança demora décadas para se construir e segundos para se destruir. E quando você diz publicamente que seu cliente tradicional é coisa do passado, você quebra algo que vai muito além de números de vendas. 3 anos depois, a empresa ainda luta para recuperar o terreno perdido. Conseguiu estabilizar as vendas, reconquistar parte do mercado, mas nunca mais voltou aos patamares anteriores. E a lição que deixou ficou registrada em todos os livros de estratégia corporativa como um caso clássico de autossabotagem. Porque no final das contas, o problema não foi querer se modernizar. O problema foi confundir modernização com abandono de identidade. Foi acreditar que para conquistar novos públicos, você precisa afastar os antigos. Foi trocar a substância pela aparência, o real pelo performático, o autêntico pelo conveniente. Existem 3 causas principais por trás desse colapso, e todas elas vão além da campanha específica. Primeiro, a empresa caiu na armadilha da arrogância estratégica. Acreditou que sua base de clientes era garantida, que estaria ali independentemente do que fizessem, e que podiam se dar ao luxo de perseguir novos mercados sem consequências. Esqueceram que lealdade não é escravidão. As pessoas escolhem ficar, e podem escolher sair. Segundo, confundiram ferramentas com estratégia. Redes sociais, influenciadores digitais, campanhas virais, tudo isso são ferramentas, mas não são estratégia. Estratégia é entender quem você é, o que você representa, e por que as pessoas escolhem você e não a concorrência. Quando você abdica da sua essência para adotar táticas da moda, você perde exatamente o que te tornava especial. E terceiro, subestimaram completamente o poder da identidade emocional. Para o público tradicional, aquela marca não era apenas um produto. Era memória, era tradição, era senso de pertencimento. Era a bebida do churrasco de domingo, da festa de família, da celebração entre amigos. Quando você diz que isso é velho, você não está apenas criticando um produto. Você está criticando a vida dessas pessoas. A lição aqui vai muito além de estratégia de marketing. É sobre compreender que algumas coisas não devem ser mudadas apenas porque parecem antigas. É sobre entender que nem todo crescimento vale a pena se o custo é sua alma. É sobre saber que em um mundo obcecado por novidade, às vezes o maior diferencial é simplesmente continuar sendo você mesmo. No fim, não foi um erro isolado. Foi uma sequência de decisões tomadas por pessoas que esqueceram de fazer a pergunta mais importante de todas. Por que nossos clientes nos escolhem?
porque se tivessem feito essa pergunta de verdade, teriam descoberto que a resposta era exatamente o que estavam prestes a jogar fora. E talvez, só talvez, tivessem evitado um dos maiores desastres de autodestruição corporativa da história recente.